Olá, meu povo. Boa tarde novamente para o nosso segundo momento da aula. Eu já chego logo, eu gosto de chegar logo com algumas perguntas, né? Eu acho que esse momento de aula à distância, acho que é bom a gente estar sempre indagando, sempre questionando, sempre trazendo para vocês, né? Como todos nós fazemos curso à distância, como a gente já faz na UEM muito isso, e é sempre bom a gente sempre está iniciando a esses encontros com perguntas, né? Perguntas que nos levam a entender, a compreender melhor o que nós estamos fazendo e colocar em prática. Estatística é trazer a praticidade do contexto, né? do processo acontecer. Eu já vi aqui que vocês pede muito para a aula não ser muito chata, uma aula mais criativa. E na estatística não tem que criar mesmo. Vocês estão certíssimos na disciplina. Porque estatística é criar tabela, criar situação, resolver o problema, analisar, contextualizar. Isso faz parte. É mexer, é usar a criatividade mesmo. É saber mexer com as ferramentas acessíveis e brincar com os números. Eu digo sempre que estatística dá para a gente brincar com os números. Dá para a gente fazer o que a gente quiser com os números e chegar a resultados impressionantes. E são resultados que realmente faz nos mexer um pouco com todo esse nossa cabeça, nosso emocional, assim, de alegria, de frustração, de angústia. Mas vamos lá. A gente faz isso no dia a dia. Né? E é uma pergunta que já vem logo de imediato para vocês. Você faz uso de estatística no dia a dia? Você consegue fazer isso? Você faz coleta de dados? Você analisa as informações? Acho que eu falei isso na outra videoaula, acho que a gente estava falando sobre isso. Na outra videoaula a gente falou sobre isso e é interessante que a gente possa estar assim, voltando sempre, analisando sempre aquele contexto, a gente está buscando melhor analisar e compreender esses processos. Né? Analítico. Analisar bem, né? O que nós temos no nosso dia a dia. E nossa sala de aula também. Analisar o contexto da minha sala de aula. Quem são meus alunos? Como é que eu interpreto o desenvolvimento cognitivo, emocional, o desenvolvimento motor dessa criança, como é que ela se habitua às novas possibilidades de ver melhor o seu desenvolvimento. Vamos lá, mas a pergunta que fica é essa. Você faz coleta de dados? Você analisa as informações? Eu vou mostrar para vocês um pouco de como é que a gente faz coleta de dados e como é que a gente analisa as informações. Aí vocês vão anotando, vocês vão se familiarizando com aquilo que eu estou trazendo. Depois, são vocês. Depois, eu quero ver vocês. Depois, eu quero vocês construindo. Aí, mesmo em casa, pertinho do computador, para a gente poder analisar melhor, podermos nos familiarizar com a estatística. Eu trouxe aqui diário de classe, né? Isso, o que é? Como se lê? O que é isso? É um diário de classe. Para muitos que não têm uma familiaridade com o diário, ou não sabem o que é o diário de classe, porque ainda não está em sala de aula, né? Na sala de aula, ou até mesmo está, mas aí ele é um auxiliar de um professor, e às vezes isso não deixa ele adentrar em alguns assuntos. E os assuntos do professor. A ferramenta do professor, né, que ele tem como instrumento de trabalho é o diário de classe. Se bem que hoje o diário de classe ele já está tendo outra estrutura, né? Não é mais um físico, é um diário mais virtual, da partir de uma plataforma. Não sei se Coroatá eles vivem essa mesma
esse mesmo contexto. Mas aqui em Codó, o diário ele é online, né? Ele não tem mais tanto esse processo de anotar no papel, não. Ele já te dá uma condição melhor de você trabalhar, né? De você ter uma facilidade e uma ferramenta de trabalho que lhe dá a possibilidade de intervir melhor nesses contextos. Mas, vamos lá, para a gente poder entender. Veja que aqui nós temos quem? Nome dos alunos. Né? Nomes. E possam ver que ele está sempre em uma ordem alfabética. Né? Lembre-se bem, e nesses pontos, nesses processos que a gente faz de estatística, porque ele tem que seguir sempre uma ordem, tá? Uma sequenciazinha. Você é que determina essa ordem. Se você quer, se vai colocar nomes, você pode colocar nome alfabética de A a Z ou de Z a A, não importa. Né? Isso aí é você que decide, mas tem que seguir uma lógica. E a lógica, nesse caso aqui, é pelos nomes. Pode ver que não é nem por nota, não é nem por frequência de presença, não. É pela ordem alfabética. É o que está aqui. É o mesmo que se segue lá também no diário escolar. Aqui na frequência, eu tenho no primeiro dia, eu tenho o segundo dia e tenho o terceiro dia. E tenho o quarto dia. Né? 1, 2, 3, 4. São 4 dias. Vamos dizer isso aqui como se fosse os dias dos meses. Né? Vamos dizer, 1º de janeiro, aliás, 1º de março, 1º de março, 2 de março, 3 de março e 4 de março. São 4 dias sequenciados. Pode ver que é 1, 2, 3, 4. E não 4, 3, 1, 2. E nem 3, 1, 2, 4. É uma sequência lógica matemática de 1, 2, 3, 4. Nessa frequência, nós temos presenças. Presenças e faltas também. Essas presenças e faltas são análises que eu retirei dos meus alunos, né, nos dias em que ele estava presente ou que ele faltou. Por isso que é importante trabalhar com esses dados, com tabelas, trabalhar com estatística, porque ela vai me condicionar, ela vai trazer uma melhor visão daquilo que eu tenho de um determinado, vamos dizer, assunto ou um determinado contexto. Aqui, mais na frente, como eu vou dizer aqui, isso aqui é uma primeira coluna master, segunda coluna master, terceira coluna master. Dentro de cada uma dessas colunas master, eu tenho outras colunas, chamadas de colunas secundárias. Tá? Para que diabo é isso? Para nada. É só para dividir as etapas. Só isso. Tá? É para deixar melhor organizado. Mas aí você organiza. Lembre-se que a estatística ela tem que ter uma sequência organizacional. Na terceira coluna master, eu tenho as notas do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre e do quarto trimestre. Onde é que ele pode ser colocado? Com primeira nota, segunda nota, terceira nota, quarta nota e a média. É aquilo que vocês têm também na faculdade, que é colocado pela faculdade para vocês, no diário. Tem primeira nota, segunda nota, terceira nota, pega, soma, divide e dá uma média. Não é isso? E lá tudo não é organizado, tudo não te dá uma sequência estatística. Se você não tiver acesso ainda, é interessante que você tenha acesso a esse diário que o Anderson coloca. Né? E se vocês quiserem, eu posso até trazer para vocês aqui, de uma forma de você entender também como é que se faz uma média ponderada, como é que se causa uma estatística de quantos alunos eu tenho, desses alunos que eu tenho, quantos deles foram aprovados, quantos deles têm acima de 10 faltas, menos de 10 faltas, quantos por cento foram aprovados. Isso é um processo de poder trabalhar. O trabalho estatístico ele vai partindo desse propósito, de encontrar soluções para um contexto, para um problema que existe e que, às vezes, naturalmente, eu passo por ele despercebido. Não dou valor, na verdade, àquilo que se tem. Tá? Então, vamos lá. Nas faltas, a gente vê aqui a Belina, ela tem nos 2 primeiros dias presença, e no segundo, no terceiro e no quarto ela tem falta. Bemir tem presença em todas. Carlota tem as 3 primeiras faltas, mas no último tem presença. Aí
Durvalina tem presença em todas. A gente cria uma sequência lógica aqui, não lógica, mas aleatória, para poder condicionar o que é que eu quero e o que é que nós iremos trabalhar aqui em cima desse diário. Né? Eu disse a vocês que essa parte de estatística a gente tem que estar praticando, não tem outra forma. Então, vamos lá. Na primeira nota, né, do primeiro trimestre, cadê meu mouse? Está aqui. Aqui eu tenho várias notas. Né? Veja que aqui são notas que foram alcançadas pelos alunos. Certo? Na segunda, da mesma forma. Isso aqui foram notas que foram condicionadas a partir do desenvolvimento do aluno. Ok? Primeira, segunda, terceira. Né? Só mudar aqui, rapidamente. Primeira, segunda, terceira, quarta nota. O conjunto dessas notas aqui eu tenho que fazer um cálculo matemático, né? Um cálculo matemático para eu poder chegar a essa média aqui. O que é esse cálculo matemático? É pegar as 4 notas, né? Eu pegar as 4 notas e dividir ela por quanto? Dividir por 4. Por que por 4? Porque tem 4 intervalos aqui de notas em que o aluno tem, que ele conquistou em cada período onde ele estava estudando. E aqui é o resultado, né, mediano do que ele pôde alcançar nessas 3 notas. Né? Se for trabalhar isso dentro do nosso curso, né, dentro do nosso período de instituição, né, da faculdade, a gente tem primeira, segunda, terceira e quarta nota. Eu pego essa nota, divido e tenho uma média final, que aqui deu 5,5. E a gente entende que para o sistema de contagem de notas dentro do nosso estado, de acordo com o que o MEC coloca, nós temos, para ser aprovado, nós temos que ter uma média 7. Certo? Já tem alguns estados, inclusive as escolas do estado, o Maranhão também, já adotaram um sistema que o aluno não precisa ter uma média 7 para ser aprovado. Ele basta ter a média 6. E tem outro estado que já colocou a média 5. Né? 50% o aluno já é aprovado. Tem instituição também superior que já coloca 50% do aluno para ele ser aprovado. Ah, mas é facilitar muito para o aluno, aí é idade. Não, é só uma forma de condicionar. Não quer dizer que tu está facilitando. Está dizendo que ele tem que ter a média 5, 50%. Na UEM também é assim, alguns cursos são assim. Mas assim, o nível dele vai aumentar. Né? Ele vai ter que lutar muito para chegar a 50%. Mas isso aí é coisa que se faça dentro de cada instituição. Aqui, a nossa média é 7, e não 5, e não 6. Tá? Só pode ter um processo mais democrático. Aí vamos ver o que se coloca no segundo diário, no segundo slide. Né? E agora? Vejam que nós temos algumas notas que estão o quê? Em vermelho. Na média, né? Na média. Aqui, a estrutura organizacional do diário, ele está me identificando ainda aqui o que eu tenho na média. O que a gente pode analisar nessa média? Né? O que aconteceu para poder chegar a esse contexto? Lá no slide passado eu falei para vocês o que seria. Esse diário é da professora de língua portuguesa. Vixe, Maria! Eita, professora de língua portuguesa tá ferrada. Desse jeito. Nós temos um número de alunos com média baixo bastante alta. Então, assim, a leitura que se faz aqui é que o quê? Os alunos
que estavam com as suas notas dentro dos períodos não atingiu a média de quê? 7. Com isso, esses alunos vão estar abaixo dessa média e, se for no final do ano, vão estar praticamente reprovados. Ou conseguir uma nota de recuperação. O que faz entender que esses alunos, e a gente vai poder compreender um pouco isso, ou ele não atingiu porque ele está com insuficiência realmente no conteúdo, ou um outro fator condicionou para que ele não pudesse atingir a média dele. Que aí na tabela aqui, no diário, a gente vai ter que analisar o diário, né? A gente vai ter que ter uma análise do diário dele como um todo. Né? Eu tenho que entender ele aqui nesse contexto como um todo. Eu tenho que fazer a leitura dele como um todo. Dos resultados, dos dados que estão aqui. Não é dizer assim, professor, ele está assim, sabe porque ele é menina? Não, nem sempre, tá? Nem sempre. Que o menino não estuda mesmo, não. Só a menina que estuda. Né? Mas isso aqui não é o caso do estatístico. O caso do estatístico é outro feito. Tá? E a gente vê que os meninos, aliás, que os alunos, falando de menino, não estou falando de aluno, viu? Que os alunos, né, apenas 2 atingiram uma média acima, né, da normalidade. E aí nós vamos ter que identificar quais foram os fatores. Aliás, os possíveis fatores. Porque justamente é a questão. Vamos analisar os dados. Como é que a gente analisa esses dados? Como é que essa forma estruturante do diário ele vai me condicionar a uma leitura mais conveniente, vamos dizer assim. Uma leitura mais concisa. Que aí quando chegar alguém e perguntar por que esse aluno tem 5,5 e esse aluno é um aluno que quase não faltou, e as notas dele estão baixas, o que nós podemos dizer, o que nós podemos falar sobre isso? O que é mais interessante para esse aluno? Como que esse aluno ele vai se intervir? Como é que esse aluno ele vai proporcionar uma melhor condição para melhorar essa nota dele? Né? Vamos ver mais na frente. Aí, nós temos um outro contexto nesse diário. Veja aí quais são. Não é mais só nota. É o quê, gente? Falta. Olha só. Falta. 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 E falta. A gente pode ver, já tirando um outro contexto, né? A gente pode ver que esses alunos que têm faltas, geralmente ele tem nota baixa. Mas isso pode ser empecilho para a defasagem dele no ensino? Não. Porque eu tenho um aluno que faltou apenas uma vez. Mesmo assim, ele ficou o quê? Nota baixa. Critério também para analisarmos esse contexto. Temos que analisar esse contexto para saber o que realmente está nos condicionando para que isso esteja assim. Tá? E a gente vê que as notas estão aqui ainda, continuam, permanecem. Olha só. Mas também vale e cabe analisar que quem tem nota alta nunca faltou um dia. Né? Guarde aí. Analise com vocês também. Vamos para o próximo. Eu mostrei para vocês algumas possibilidades dentro do diário escolar. Notas, frequências, médias. Os alunos estavam separados, estavam alinhados por ordem alfabética. Colunas master, identificando o que era cada um da identificação da coluna, para depois eu detalhar o que tinha em cada coluna master, chamada de colunas secundárias. E aí, no final, ainda tinha uma quinta coluna, que é a coluna mediana, que eu acabei não colocando lá, mas é o que aparece
é o que nós temos dessa coluna. Então, assim, trazendo para esse contexto, né, a gente vê que essa estrutura ela tem uma organização bastante, vamos dizer assim, peculiar. É um instrumento, uma ferramenta da escola, do professor. É uma ferramenta da educação. E aí, o que eu pergunto aqui para vocês agora, o que a gente pode fazer de análise do diário? Como é que a gente vai trabalhar com a análise desse diário? Vou deixar aqui algumas perguntas, já também, para vocês poderem se alimentando aí. E quando a gente estiver no bate-papo, a gente vai estar discutindo. Veja que eu tinha uns alunos que estavam acima da média. Se 10 a 20% do aluno tem nota superior à média escolar, ou se só 10 a 20% dos alunos estão aprovados por média. É o primeiro questionamento para analisarmos o contexto da tabela do diário. Tá? Só mexer aqui. Pronto. Se 10 a 20% dos alunos têm nota inferior à média escolar. Vamos ver. O que a gente pode estar perguntando? Eu vou deixar uma colher de chá. Peraí. Eu vou dar uma colher de chá para vocês e algumas informações. E aí vocês vão analisar aí juntamente comigo. Deixa eu subir aqui para poder colocar melhor. O que podemos considerar como a origem do problema? Primeiro, negação. Primeiro, questionamento. Vou analisando. Segundo, dificuldades individuais de aprendizagem. Deficiência. Tá? Isso foi o contexto que eu trouxe para responder logo a esse questionamento. Tá? O que podemos considerar a origem do problema? Um dos pontos é o quê? Dificuldade de aprendizagem. Porque os alunos não tinham muita falta. Né? Os alunos não tinham pouca falta. E essas faltas que deu origem a isso foi que trouxe uma deficiência desse aprendizagem. Intelectual, deficiência visual ou auditiva, entre outros, não sei. Problema que dificulta a aprendizagem, dislexia, disfasia, disgrafia, descalculia. Tudo isso vai fazer parte desse contexto. Problemas familiares, maus tratos, abuso, etc. São coisas que acabam deixando com que esse aluno ele tenha um déficit lá dessa sala de aula. Um déficit que é visível no desenvolvimento dele. Alimentação inadequada, fome, subnutrição, entre outros contextos. Veja como é que, olha o aprofundamento que a gente está fazendo para poder entender o resultado de alguns dados, né? Alguns dados estatísticos que estão dentro de um diário. Problemas de saúde, doenças luminosas, né? O mal-estar do aluno. Eu tenho que entender tudo isso. Eu tenho que perceber. Entender já não sei, mas perceber do teu aluno que o que pode acontecer pode ser isso. Né? Pode ser esse contexto que esteja levando ele ao fracasso, né, da média, como nós mostramos agora há pouco. O problema do convívio social, bullying, preconceito, né, entre outros contextos. E pasme também, o que eu vou falar agora, pode ser também do professor. O professor pode não estar alcançando aquilo que realmente ele poderia alcançar com seus alunos. E tem diversos outros contextos na qual a gente pode estar buscando também quanto a isso. Não é só esse contexto do professor dizer que ele está trabalhando. Pode ser que o aluno também não esteja interessado, mas o professor ainda assim, ele ainda é o ponto, o pilar de poder mudar essa estrutura, que ele vai conhecer o aluno.
Analise junto comigo aí. Fica aí e vê se a gente pode acrescentar mais coisa. Além disso, eu quero que vocês pensem junto comigo. E os alunos aprovados por acima da média? O que considerar com a origem do problema? Dificuldade dos alunos, a metodologia utilizada pelo professor. Acabei de falar. Por que só esses 10 a 20% estão acima da média? Não deveria, mas está. Dificuldade dos alunos ante o assunto apresentado? Será se o aluno também... Aí já está trazendo o problema para quem? Para o professor e entre eles. Lá foi uma situação do aluno em momentos externos, fora da sala de aula. Essas são dificuldades do aluno dentro da sala de aula. Ele tem que analisar os dois contextos. Estou analisando os dois contextos. Eu ainda tem fatores externos da sala de aula, barulhos e outras atividades que desviam a atenção do aluno. O aluno ele tem um problema de concentração e esse problema de concentração ele acaba tirando o aluno do eixo da aula e desvia o foco para outro lugar. Isso é uma coisa que tem que ser tratada. Não é coisa que esse menino é desinteressado. Não é, não. Pode ser que ele tenha um princípio de distúrbio de falta de concentração. E isso tem que ser analisado também. Né? E aí? O que foi possível constatar? O que a gente tem nesse processo? Né? O que a gente pôde constatar dentro dessa nossa aula de hoje? Tá? Deixa eu só abrir aqui novamente. Dentro dessa nossa aula de hoje. O que a gente pôde trabalhar com nossos alunos? Com vocês, nossos alunos, com vocês. O que a gente pôde trabalhar dentro desse segundo momento? De analisar uma estrutura estatística, né? De como isso pode analisar e avaliar os processos estatísticos. Eu vou deixar uma outra atividade para a gente trabalhar, já vou adiantar aqui, mas vai estar lá. Vou deixar no aba para vocês, né? que vai ser em cima dessa tabela, desse diário. Tá bom? E aí a gente vai estar buscando e trabalhando com vocês esse processo de analisar isso, dessa atividade, de poder proporcionar um melhor contexto para o resultado daquilo que a gente busca. Onde que a gente vai buscar essas informações, ou por quê? São questionamentos, são indagações que vai girando em torno desse nosso propósito. Bom? E assim a gente vai nos moldando, nós vamos nos constituindo com a disciplina. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato. Não queria botar assim como o Verônica pediu, o Irã falou. Tem que ser uma coisa mais atrativa, se o Verônica for outra pessoa. Mas mais legal. Eu preciso passar isso ainda puro e aplicado, porque é uma questão pura e aplicada, e depois a gente eu vou malhando mais, vou botando outras coisas para a gente poder ter um contexto mais favorável. Tá? Mas espero que vocês tenham entendido. A atividade está aqui, nesse slide, nesse contexto. Tá? O que foi possível constatar? Isso é uma pergunta, é um questionamento, é uma indagação que nós precisamos nos munir para melhor posicionarmos, melhor responder aquilo que nos favorece dentro da disciplina. Ok? Valeu, beijo, espero vocês na atividade que a gente vai estar construindo aí lá fora. Tchau, tchau.